Olá, tudo bem? O nosso papo de hoje é bem direto ao ponto. A gente vai entender juntos como funciona um método para organizar as finanças de vez. A ideia é sair daquela confusão e passar a ter controle de verdade. Para quem está acompanhando com o material de apoio aí do lado, agora é hora de arregaçar as mangas e já ir fazendo o seu próprio raio-x financeiro, combinado? Então vamos lá. Olha essa frase. Alguém aí já ouviu ou até já falou isso? Pois é. Parece uma coisa super normal, né? Inofensiva. Mas é aqui que mora o perigo. Essa frase, essa justificativa, é a porta de entrada para uma das armadilhas financeiras mais comuns que existem. E é exatamente esse sintoma que a gente vai investigar a fundo hoje. E tá aqui a raiz de tudo. Organização financeira de verdade não começa com planilha, com aplicativo, nada disso. Começa com uma quebra de mentalidade. A mudança de verdade tem que acontecer primeiro na cabeça, na maneira como a gente enxerga e lida com o dinheiro no dia a dia. Então vamos para a nossa primeira parte. Vamos entender direitinho essa tal de armadilha do dinheiro extra. A gente vai diagnosticar o problema principal, que é o uso errado dos bônus anuais. Aquele dinheiro que até parece um extra, mas que pode estar sabotando todo o nosso planejamento sem a gente nem perceber. Se essa ideia de usar o 13º ou as férias para pagar a conta do dia a dia é algo familiar, atenção! O material que a gente está usando como base é bem claro. Isso é um sinal gritante de desequilíbrio. É um baita indicativo de que o padrão de vida está acima do que a renda mensal realmente permite. Agora, olha só que interessante o contraste que esse slide traz. Vejam o poder que um bônus tem quando é usado do jeito certo. Ele não serve para ficar tapando buraco que aparece todo mês, não. Ele serve para construir, para dar um empurrão, sabe? Para levar a vida financeira para um outro nível. E essa citação de Provérbios, nossa, ela resume tudo. É a essência da sabedoria financeira. A questão não é só ganhar mais, é saber gerenciar o que se ganha pensando lá na frente. O dinheiro extra tem que servir para ir mais longe, e não para ficar correndo atrás do rabo, voltando sempre para o mesmo lugar. Beleza? Mentalidade ajustada? Então vamos para o próximo passo, que é fundamental. Agora é hora da gente ter uma foto bem nítida de todo o dinheiro que entra. Vamos, juntos, redefinir o que é renda. Essa frase aqui é um mantra. Pensa bem. Entender o que entra é como ter uma bússola na mão. Sem ela, qualquer tentativa de controlar os gastos fica meio à deriva. Não tem um ponto de referência para saber se o caminho está certo, se as decisões fazem sentido. Então, o primeiro passo prático é separar as coisas. De um lado, a gente tem a receita fixa. Essa é a base, a estrutura do orçamento, aquilo que a gente sabe que vai entrar. Do outro, a receita variável, que, bom, essa exige um cuidado redobrado, porque não dá para contar com ela 100%. E aqui, gente, está o ponto mais importante dessa parte. A distinção que muda completamente o jogo. Bônus anuais, como 13º, férias, restituição, isso não é receita mensal. Tratar esse dinheiro como se fosse parte do salário do mês é a receita por desastre. Eles são eventos pontuais, não são a regra. Agora, uma pequena pausa para a gente refletir. O manual propõe essa autoavaliação. Para quem está com o material aí, essa é a hora de anotar. De onde vem a maior parte do dinheiro? Será que existe uma dependência perigosa daqueles ganhos que não são garantidos? Vale a pena pensar nisso. Certo? Com a receita toda mapeada, agora a gente vai para o outro lado da moeda. Chegou a hora de fazer um raio-x completo das despesas para entender de uma vez por todas para onde o dinheiro está indo de verdade. E aqui está o pulo do gato. Não adianta só olhar para o número total que saiu da conta no fim do mês. A chave para o controle está na categorização. É assim que a gente encontra os verdadeiros vazamentos do orçamento, sabe? Aqueles ralos de dinheiro que a gente nem sabia que existiam. Esse slide aqui ilustra essa divisão de um jeito perfeito. As despesas fixas são o esqueleto, os custos para manter a vida funcionando, aluguel, contas básicas. Já as variáveis, é aqui que o bicho pega. É onde as nossas emoções entram em jogo e onde o orçamento é sabotado. Muitas vezes com aqueles gastinhos que, somados, viram uma bola de neve. E agora, a gente precisa tocar num ponto delicado. Muita gente evita olhar para as dívidas. Dá medo, dá vergonha, mas o material que a gente está seguindo é muito claro nisso. Ignorar o problema não faz ele desaparecer. Pelo contrário, encarar a realidade, mesmo que seja dura, é o primeiro e mais importante passo que é encontrar uma solução. Pronto, chegamos na reta final, onde a gente vai juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Depois de entender o que entra e o que sai, a gente começa a enxergar um caminho bem mais claro para a nossa vida financeira. Então, a grande verdade é essa. Não tem como decidir para onde ir se não se sabe exatamente onde se está. Todo esse processo do raio-x financeiro não é para gerar culpa ou julgamento, nada disso.
É simplesmente para ter um diagnóstico preciso. É o ponto de partida. Resumindo de forma bem prática, então, o processo é este. Primeiro, mapear toda a grana que entra. Segundo, listar cada centavo que sai, sem esconder nada. E terceiro, juntar tudo isso e ter finalmente o raio-x completo, a imagem fiel da situação atual. Parece simples, né? Mas é transformador. E para fechar, a gente deixa essa pergunta bem provocadora do nosso material para reflexão continuar por aí. Quanto do salário que ainda nem caiu na conta já tem dono? Já está carimbado para pagar alguma coisa? Saber essa resposta pode ser aquele choque de realidade que faltava para começar uma grande mudança. Fica aí a reflexão.